Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com os exercícios do PET, volume 3, semana 6. Bom, essa semana não vai ter vídeo do conteúdo, porque na verdade é o mesmo conteúdo da semana anterior. Então vou deixar aqui no iCard o vídeo explicando a matéria, para que caso vocês queiram, vocês possam assistir antes da gente corrigir os exercícios aqui, tá bom? Bom, então o vídeo de hoje é sobre a correção das 4 questõezinhas do PET aí, as questões que falam de energia mecânica, principalmente em sistemas não conservativos, mas tem algumas questões aqui de sistemas conservativos, tudo bem? Bom, bora para a questão de número 1. Um bloco de 4 kg de massa e velocidade de 10 metros por segundo movendo-se sobre um plano horizontal, choca-se contra uma mola, como mostra a figura. Sendo a constante elástica da mola igual a 10.000 newtons por metro, o valor da deformação máxima que a mola poderia atingir em centímetros é... Bom, galera, então aqui o bloco está vindo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Ele tem energia cinética. Quando ele bate na mola, ele vai diminuindo essa energia cinética dele e a mola vai se deformando. Conforme ele vai perdendo energia cinética, ele vai aumentando a energia potencial elástica por causa da associação com essa mola deformada. Então a gente tem que comparar dois pontos aqui, que eu vou chamar de ponto A, esse ponto que ele está anteriormente aqui, apenas com quem? Com energia cinética. E aqui nesse ponto, o que ele tem? Ele tem apenas energia potencial elástica. Porque se eu quero a deformação máxima, vai ser depois que ele parar totalmente, depois que a velocidade dele chegar igual a zero. Tamo junto, pessoal? Bom, então aqui a gente vai comparar a energia desses dois pontos, e se a gente não tem atrito, se a questão não falou nada de atrito, a gente pode afirmar que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. A energia mecânica, que como a gente já viu no vídeo do conteúdo, é a soma da energia potencial com a energia cinética. Então em A vai ser energia potencial em A mais energia cinética em A. E em B vai ser energia potencial em B mais energia cinética em B. Pus isso aqui só de formalismo mesmo, porque a gente já falou que a energia potencial em A é zero, já que a gente está adotando o solo como altura, né? Então a altura em relação ao solo é zero, e ele não tem nenhum elástico deformado junto a ele. Então ele só tem energia cinética no ponto A. E no ponto B ele só tem energia potencial elástica, então a cinética dele é zero, porque a velocidade dele é zero. Tamo junto? Então, continuando aqui, a energia cinética em A é a energia cinética, que a gente calcula como massa vezes a velocidade lá ao quadrado sobre 2. E em B, a gente tem energia potencial elástica, que a gente calcula como a constante elástica, que é o K, vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Tem 2 dividindo dos dois lados, um está desfazendo o que o outro fez, a gente pode cancelar eles aqui. Agora, substituindo os valores, a massa é de 4 kg, a velocidade é de 10 e está ao quadrado. A constante elástica é de 10 newtons por metro, tudo no sistema internacional, então todas as unidades compatíveis, 10.000 newtons por metro, vezes a deformação, que aqui está ao quadrado, e eu quero descobrir quanto que é em centímetros. Se eu estou utilizando aqui a constante elástica em newtons por metro e a velocidade em metros por segundo, a minha deformação vai sair em metros. Depois é só a gente transformar, tudo bem? Então aqui vai dar 4 vezes 10 ao quadrado, que é 100, é igual a 10.000 vezes x ao quadrado. Posso cortar 2 zeros de cada lado, já que está tudo multiplicando aqui, e esse 100 vai passar dividindo. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 4 dividido por 100. Já aproveitei para trocar de lado, o 100 que estava aqui junto com o x ao quadrado foi para lá dividindo. Então a gente tem que x ao quadrado é igual a 0,04, e tirando a raiz disso, né, já que o x está no expoente, passa com a operação inversa, que é a radiçação, vai ficar a raiz de 0,04, que é 0,2 metros. Uai, Nathan, não tem resposta não. Calma, Beth, calma. Está em metros, né? Cada metro tem 100 centímetros. Então eu posso trocar o metro aqui pelo que ele vale, que é 100 centímetros. Então essa deformação aqui, 0,2 vezes 100, vai ser de 20 centímetros. Tudo bem? Portanto, a resposta correta aqui é a letra D de dado. Fechou? Tamo junto? Bora para a questão de número 2. Número 2.
Daniel e o André, seu irmão, estão parados em um tobogã nas posições mostradas nessa figura. Daniel tem o dobro do peso de André. Vou escrever isso aqui. Então, a massa de Daniel é 2 vezes a massa de André, já que é o dobro, significa que é 2 vezes, né? E a altura em que ele está, em relação ao solo, corresponde à metade da altura que está seu irmão. Então, a altura do Daniel é a metade da altura do André. Então, é a altura do André sobre 2, dividido por 2, metade, né? Em um certo instante, os dois começam a escorregar pelo tobogã. Despreze as forças de atrito. É correto afirmar que nessa situação, ao atingirem o nível do solo, André e Daniel terão. Então aqui é um sistema sem atritos, né? Um sistema conservativo. Então quando eles atingirem ao solo, a energia que eles vão ter aqui no ponto que eu vou chamar de B vai ser a mesma energia que o Daniel tem aqui no ponto que eu vou chamar de D e a energia que o André tem aqui no ponto de A. Por quê? Porque se não tem atrito é um sistema conservativo. Então para comparar as energias, a energia que eles vão ter no final, que é o que a questão quer que eu compare, é a mesma energia que eles têm no início. Então eu vou fazer o cálculo da energia aqui, vou calcular no início, porque a do início é igual à do final, já que se trata de um sistema conservativo. Então primeiro para o André. Bom, se o André está parado, ele não tem energia cinética é igual a zero. Se ele não tem nenhuma mola, nenhum elástico deformado junto a ele, a energia potencial elástica também é igual a zero. Então a energia que ele tem aqui, a energia mecânica, se resume à energia potencial gravitacional. A mesma coisa acontece para o Daniel. Ele só tem energia potencial gravitacional porque também no início ele está parado e também porque no início ele não tem nenhuma mola, nenhum elástico deformado junto a ele, tá bom? Então o cálculo da energia do André vai ser o quê? A energia do André é igual à energia potencial gravitacional. Como é que eu calculo essa energia, Natan? Ela é massa vezes gravidade vezes a altura. A massa do André, vou chamar só de massa do André mesmo, tá? A gravidade vou deixar como G e a altura do André eu vou deixar como a altura do André mesmo. Vou deixar desse jeito porque aí depois eu substituo a do Daniel para a gente poder comparar de maneira mais fácil, tá bom? Agora para o Daniel. Para o Daniel é a mesma coisa, né? A energia do Daniel vai ser apenas a energia potencial gravitacional. Mas no caso do Daniel, vai ser a massa dele, né? Vezes a altura dele. Como a massa dele é 2 vezes a massa do André, e a altura dele é a altura do André sobre 2, no final das contas, os dois vão ter a mesma energia. Por quê? Porque um tem menos massa, mas tem mais altura. E o outro tem mais massa, mas tem menos altura. No final, ó, os dois é a mesma coisa. A massa do André vezes a gravidade vezes a altura. Tudo bem? Então, ambos vão ter a mesma energia cinética no final. Porque a energia cinética deles no final é a mesma energia mecânica, já que se trata de um sistema conservativo. Fechou, pessoal? Bom, então agora a gente tem que comparar as velocidades. Para a gente comparar as velocidades, a gente sabe que a energia cinética dos dois é a mesma, né? Então, a energia cinética no final do André é igual à energia cinética do Daniel. Porque os dois têm a mesma energia inicial, então no final eles vão ter a mesma energia, que agora é só energia cinética. Porém, essa energia cinética, a gente calcula ela como a massa do André vezes a velocidade do André ao quadrado sobre 2. E a do Daniel vai ser a massa do Daniel vezes a velocidade do Daniel ao quadrado sobre 2. Aqui no caso da energia cinética, a altura não influencia, né? Então, se a gente pegar a massa do Daniel e substituir lá, a gente sabe que a massa do Daniel é 2 vezes a massa do André. Então aqui essa massa do André corta, ó. Então olhem só, na hora que eu tiro a raiz dos dois lados aqui, já que tem quadrado dos dois lados, a gente chega à conclusão que a velocidade do André é igual a raiz de 2 vezes a velocidade do Daniel. Ou seja, a velocidade do André é maior, já que tem um número aqui maior que 1 multiplicando a velocidade do Daniel. Na prática, a gente só precisa saber que é diferente. Então, a resposta correta aqui é a letra D de dado. Energias cinéticas iguais,
e módulos de velocidades diferentes. Tranquilo? Bora fazer a questãozinha de número 3? 3. Uma moeda é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 6 metros por segundo. Que altura atinge a moeda? Despreze os atritos e adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma questão muito parecida com a primeira, porque a gente compara dois momentos, e se o sistema é sem atrito, quer dizer que ele é conservativo. A energia mecânica ela se conserva em todos os pontos, então a mesma energia que eu tenho em um ponto inicial, eu tenho em qualquer outro ponto. Adotando aqui a altura como zero, a gente tem que nesse ponto aqui ele vai ter apenas velocidade. Mas conforme ele for subindo, a velocidade dele vai diminuindo, e na posição mais alta ele não tem velocidade. A velocidade é igual a zero. Também não tem nenhuma mola aqui acoplada. Então, que tipo de energia ele tem nessa posição? Uma energia associada à altura, não é? Então, nesse ponto mais alto aqui, ele tem uma altura maior que lá embaixo. E aqui embaixo ele tem uma velocidade que ele não tinha lá em cima. Então, aqui embaixo ele tem energia cinética e aqui em cima ele tem energia potencial gravitacional. Mas a soma dessas duas, a energia mecânica, ela se conserva durante todo o movimento, já que se trata de um sistema conservativo. Vou chamar aqui em cima de C, de cima, e aqui embaixo de B, de baixo, tá bom? E a gente sabe que a energia mecânica lá em cima é igual à energia mecânica lá embaixo. A energia mecânica que é a soma da energia potencial gravitacional com a energia cinética. Então aqui em cima a gente só tem energia potencial gravitacional, já que a cinética é zero. Não vou nem escrever aqui. E aqui embaixo eu tenho só energia cinética, porque eu não tenho altura e nem mola, então eu não tenho potencial. Vou escrever apenas cinética aqui. Como que eu calculo energia potencial gravitacional? É massa vezes a gravidade vezes a altura lá em C, que é o que eu quero descobrir. E como é que eu calculo a energia cinética? É massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Bom, a massa multiplicando em cima e embaixo, eu posso cancelar ela. A gravidade a gente considera como 10 metros por segundo ao quadrado. A altura é quem eu quero. A velocidade é de 6 metros por segundo e tá ao quadrado sobre 2. Primeiro a gente resolve o quadrado lá, né? Vai ficar 36 dividido por 2. 36 dividido por 2, que é 18. E esse 10 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a altura lá em C vai ser 18 dividido por 10, que é igual a 1,8 metros. Tudo bem? Então, essa moeda ela vai subir até uma altura de 1,8 metros. Essa altura vai ser 1,8 metros maior do que lá embaixo. Então, a altura será de 1,8 metros. Tudo bem? Bora para a última questão, para a questão de número 4. 4. Na figura estão representadas duas situações físicas cujo objetivo é ilustrar o conceito de trabalho de forças conservativas e dissipativas. Em um, o bloco é arrastado pela força F sobre o plano horizontal, por causa do atrito, quando a força cessa, o bloco para. Em 2, o bloco preso à mola e em repouso no ponto O é puxado pela força F sobre o plano horizontal sem que sobre ele atue nenhuma força de resistência. Depois de um pequeno deslocamento, a força cessa e o bloco volta puxado pela mola e passa a oscilar em torno do ponto O. Essas figuras ilustram. Então aqui, tentando entender um pouquinho melhor a situação 1, eu tenho uma força que vai agindo sobre o bloco e enquanto essa força atua, ele se move. Na hora que essa força para de atuar, ele para. Engraçado, né? Porque enquanto ele estava se movendo, tinha energia cinética. Na hora que essa força para, ele para também. Para onde que foi essa energia cinética? Ela foi dissipada pela força de atrito. Essa força de atrito retira energia do bloco, realizando um trabalho contrário ao movimento, né? Realizando um trabalho negativo. Então, essa força de atrito ela transforma essa energia mecânica em outros tipos de energia, como, por exemplo, energia térmica, energia sonora e assim por diante. Então, como um todo, há sim conservação de energia, só não a conservação de energia mecânica. Por isso que se trata de um sistema dissipativo, um sistema não conservativo, porque a gente tem forças dissipativas aqui. Já no segundo caso, onde eu promovo um deslocamento aqui através da força, deformando uma mola, na hora que eu solto, essa energia mecânica ela saiu, não é mais energia cinética, mas ela está em forma de energia potencial. E aí, na hora que eu solto, essa energia potencial faz com que o bloco volte a se mover e fica nesse movimento oscilatório aqui infinitamente. Porque se eu não tenho nenhuma força dissipativa, a energia mecânica ela vai se conservando
e se transformando entre energia potencial elástica e energia cinética durante todo o movimento aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, então aqui, ó, exemplo de trabalho de força dissipativa, força de atrito, para o qual a energia mecânica não se conserva, ok? 2. Exemplo de trabalho de força conservativa, força elástica, para o qual a energia mecânica se conserva. Isso mesmo, a letra A está correta, pode marcar e partir para o abraço, tá bom? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, peço que se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos para que a gente possa ajudar mais pessoas. Então é isso, pessoal. Feliz Natal, até mais, tchau!